gente! Mais um episódio de Diário de Intercambista. Acho que hoje é o quarto episódio. E eu tô quase desistindo de gravar, porque eu não sei, toda vez que eu vou gravar um episódio, alguma coisa dá errado, a bateria da câmera sempre acaba. Preciso ver o que tá acontecendo com a bateria da minha câmera, ou na hora de editar o vídeo dá alguma coisa errada, mas acho que é a 10ª vez que eu tô gravando esse vídeo e agora vai dar certo, certeza. Bom, hoje eu vou falar pra vocês um pouco sobre a minha escola. Eu estudo em Fruitland High School, é a única escola que tem aqui na minha cidade. A escola não é muito longe da minha casa, então eu pego o ônibus amarelo pra ir pra escola todo dia. Eu tenho irmãozinhos pequenos, então eles vão no ônibus comigo. Aí eles ficam na escola deles primeiro e depois eu vou pra minha escola. Bom, a minha escola não é muito grande, tem acredito que uns 500 alunos na escola. É do tamanho da minha escola, a minha antiga escola no Brasil, mas na minha escola no Brasil tinham todas as séries e aqui eles têm só high school, só o colegial. A minha escola tem um dress code meio diferente. A primeira coisa, quando eu recebi minha família, uma das primeiras coisas que a minha mãe aqui me falou é que na minha escola a gente tinha um uniforme. Então eu pensei, beleza, uniforme. Eu usava uniforme na minha escola no Brasil. Pensei, vai ser mais fácil do que eu ter que escolher roupa todo dia pra ir e tal. Mas não é bem isso, a gente não tem um uniforme, a gente tem um dress code bem especificado. Então como que é? A gente só pode vestir blusas, camisas, whatever, com gola. Ou você põe algum casaco com gola, tem que ter gola. As camisetas só podem ser laranja, preta, cinza ou branca. E não pode ter nem nada escrito, por exemplo. Se isso aqui fosse laranja, eu não podia usar, porque tem isso escrito. Tem que ser, tipo, cores sóbrias, não pode ter nada. A gente só pode usar calças preta, cinza, branca ou caqui. E não pode usar jeans. Então, se tiver uma calça jeans preta, esquece, você não pode usar. E shorts e saia a gente pode usar, mas tem um tamanho certo, só pode ser tipo 4 inches, acho que são 10 centímetros acima do joelho. E eles são muito rigorosos, tipo, muito rigorosos. Se eles veem que você tá errado, eles vão te chamar na diretoria. Já eu fui uma vez com uma saia na escola, eles me chamaram, tipo, pra medir a minha saia na diretoria. Foi a coisa mais bizarra do mundo. Então a gente tem esse dress code, todo mundo tem que se vestir meio que igual, então acaba sendo meio que uniforme. Bom, eu vou falar um pouco pra vocês das minhas aulas, do schedule que eu tenho. Esse é o meu schedule do segundo semestre, que eu comecei quinta-feira passada. Eu mudei, acho que eu mudei umas 2 ou 3 aulas, então eu vou falar pra vocês das aulas que eu tinha antes do primeiro semestre e das aulas que eu tenho agora. Bom, a minha primeira aula é weights. Continua a mesma coisa do último semestre. Weights é a aula que eu tenho pra substituir, pra convalidar como educação física aqui. Então, a gente não tem, tipo, não é uma aula de esporte, tipo, educação física mesmo. A gente pega peso, não é bem uma aula de musculação. Mas a gente tem esse papel todo dia que a gente vai ter que preencher com quantos de peso que a gente pegou, eles vão falar o que a gente tem que fazer. E a gente faz essas séries que os professores pedem pra gente fazer. Aí depois você tem meio que, tipo, um tempo livre, mas você tem que estar fazendo alguma coisa, tem que estar pegando algum peso. Os professores estão ali, tipo, super de olho em você. Se você não fizer alguma coisa, eles vão ficar, tipo, muito bravos. E a gente também corre muito nessa aula. A gente tem 2 dias que a gente não faz isso, que são terças e quintas. Quinta a gente tem algum esporte que a gente vai fazer, a gente vai jogar algum jogo. E de terça a gente vai correr muito. Então não é uma aula fácil. Pelo menos a minha educação física no Brasil a gente nunca fazia nada. Então aqui eles gostam pra caramba disso. A minha segunda aula é Inglês 2, que é Sophomore English. Uma dica pra quem tá vindo, não pega Sophomore English, porque Sophomore English eu acho que é a única aula de inglês dele durante os 4 anos de high school que eles vão aprender alguma coisa.
quando eu digo aprender alguma coisa, é que eles vão estudar, tipo, gramática mesmo. Tudo que a gente estudou em gramática, em português, eles estão estudando em inglês agora nesse ano, tipo, no segundo ano deles de high school. E eu não sabia disso, não tinha a mínima ideia. Eles colocaram todos os intercambistas em sophomore English, então eu não tive essa escolha. E depois até a professora perguntou, tipo, pra gente, vocês não querem tá indo pra Junior English? Porque Junior English é como se fosse a aula de literatura americana deles aqui. Então seria melhor, porque a gente aprende mais vocabulário, tá aprendendo a literatura deles aqui. Mas eu acredito que eles tinham colocado todos os alunos nessa aula por causa da professora, porque ela é muito gente boa. E eu tentei mudar pra Junior ou Senior English, mas a mudança de schedule não deu certo. Então eu vou continuar nessa aula. A minha terceira aula é Biologia Avançada. Eu gosto muito da aula, mas eu não considero uma aula de Biologia. Considero mais uma aula de Geografia. A gente tá aprendendo meio ambiente. Mas a gente fala muito sobre população, sobre problemas, tipo, nos países e tal. Então, pra mim, é muita matéria que eu aprendi já em Geografia no Brasil. Eu adoro a aula. E meu quarto período, eu costumava ter História da Arte no primeiro semestre. Era uma aula considerada uma aula de nível de faculdade. Era bem difícil, tanto que foi por isso que eu mudei. Eu adorava o professor, adorava todo mundo na sala, mas a aula era bem difícil, não era uma coisa que eu gostava. A gente aprendia desde os romanos, egípcios e tudo isso, e a gente ia vendo tudo que tipo aconteceu na parte artística, tipo como foi evoluindo a arte até hoje. E o professor não passava tipo nada na lousa, ele ia editando tudo, então era muito complicado. Então eu resolvi mudar. Agora eu tô tendo Álgebra 2. Eu costumava ter Álgebra 1 no primeiro semestre e, tipo, gente, a matemática deles aqui é ridícula, ridiculamente fácil. Álgebra 2, eu nem... O que eu tô aprendendo em Álgebra 2, acho que eu aprendi em ensino fundamental. Mas, então, se você quer tirar, tipo, umas férias de matemática, vai pra Álgebra, que é totalmente fácil. Daí eu tenho meu almoço, eu tenho meia hora de almoço. E depois eu tenho governo americano. Essa eu acho que é uma das minhas aulas favoritas. É difícil, não é tipo extremamente difícil. É difícil porque a gente não conhece. Bom, eu não conheço muito o governo deles aqui, não conheci antes de vir pra cá. Mas a aula é tipo muito divertida. O professor, o pessoal que tá na sala. É tipo incrível. Eu adoro essa aula. Depois eu tenho espanhol. Eu costumava ter no meu sexto período álgebra 1. E eu mudei porque tava, tipo, totalmente fácil. A gente tava aprendendo, tipo, fração na aula. E não tinha condições, mas eu ficar nessa aula. Agora eu tenho espanhol 2, que é, tipo, o espanhol avançado deles aqui. E é legal porque a gente fala português. O espanhol é super fácil aqui. E, nossa, gente, você vê, tipo, a professora... Tem coisa que nem a professora sabe direito. E eu, aqui na minha cidade, não sei se é... Eu até achei estranho, tem muito mexicano aqui na minha cidade. E todos os mexicanos estão nessa aula de espanhol. Não sei porque eles fazem aula de espanhol, acho que é pra ganhar créditos e tal. Então tem, tipo, coisas que os alunos acabam falando pra professora. Tem coisa que ela não sabe, é, tipo, ridículo. A minha última aula, tem 7 aulas, é Study Skills. Eu sofri alterações nessa aula. Agora eu tenho um professor diferente, mas eu vou tentar voltar pro meu professor antigo. Que por mais que ele era super chato, eu adorava o pessoal que tava na sala. Study Skills é uma aula que a gente tem... Seria supostamente pra gente fazer a nossa lição de casa. Mas o meu antigo professor a gente não fazia, porque eles mandavam mais lição de casa pra gente. Então por isso que eu tentei, tipo, mudar pra outro professor. Mas se você tem Study Skills na sua escola, você não vai ter o azar de ter o professor que eu tenho. Então, você vai ter esse tempo pra fazer a lição de casa. Acho que é uma aula bem legal, porque eles mandam muita lição aqui, tipo, todo dia, todo dia. Então daí você faz lição nessa aula, você volta pra sua casa e você fica susto o dia inteiro. Então é uma aula que eu gosto. Mas tem muita gente que já tem, eu acho, study hall, alguma coisa assim. Acabou a bateria da câmera, então vou... Esqueci o que eu tava falando.
É. Então, muita gente já tem essa aula já no schedule, então você não precisa estar escolhendo, mas se você tiver a oportunidade para escolher, eu acho uma aula bem interessante. A minha adaptação na escola. Eu acho que agora eu tô bem mais adaptada na escola. Eu não achei que eu tava, mas eu percebi, tipo, nesses 2 primeiros dias de aula do segundo semestre, que eu tô bem acostumada, tipo, já conheço. A escola é pequena, então eu praticamente conheço todo mundo. Sei de todas as salas, eu sei de onde é. Nas primeiras semanas é bem complicado, porque a gente troca de salas a cada aula. A gente tem 4 minutos entre o primeiro sinal e o segundo sinal, que você tem que estar dentro da sua sala. Então agora eu já me acostumei, consegui no meu locker pegar meus livros e ir pra outra aula. Em relação a amigos, gente, não tem o que falar, é uma coisa que todo mundo já sabe, que todo intercambista vai falar, que todo diário de intercambista você vai ouvir. Tem que ser cara de pau. Ai, é difícil, é difícil. Eu não sou a pessoa mais tímida do mundo no Brasil, mas aqui todo mundo, vocês não têm noção de quantas vezes eu já ouvi gente falando, nossa, você é super tímida, né? Sei, você muda aqui, vai ser difícil no começo, é um outro idioma, são pessoas que você nunca viu na sua vida. Vai ser difícil, mas tem que tentar. Pra mim demorou muito tempo pra mim me acostumar à escola. A outra intercambista que tá aqui na minha casa, tipo, nossa, em uma semana ela já tinha 1 milhão de amigos. Pra mim demorou muito tempo. Sei lá, sou uma chata. Mas você vai se acostumar, não se preocupe. Você vai fazer amigos. Se você vê alguém falando sobre algum assunto que você conhece, tipo, entra no assunto, alguém perto de você, tipo, cumprimenta a pessoa na aula. Não sei. Fala com as pessoas, Facebook, pede o celular. Eu ainda tô um pouco em adaptação nisso do celular, porque eu vejo, tipo, todos os intercambistas, eles têm os telefones, tipo, de todo mundo da escola, e eu sou a mais lerda por enquanto. Mas eu tô progredindo nisso. Mas é isso, tipo, falo com todo mundo. Eu acho que só agora no segundo semestre, porque eu tive 2 dias de aula, que eu comecei, tipo, a falar mais. Porque antes até os professores comentavam, nossa, você não fala, tipo, na aula, você é toda quietinha, tipo, sempre. Então, agora que eu tô começando a me soltar mais. Mas, bom, é isso, acho que não tenho mais nada pra falar sobre a minha escola. Questão de adaptação. Todo mundo no final acredito que vai se adaptar, e se não for rápido, paciência. Mas se vocês tiverem alguma pergunta sobre escola, sobre alguma coisa que vocês quiserem saber, podem me mandar. E eu respondo pra vocês. É isso, galera. E continue acompanhando os vídeos. Até o próximo.